famílias! Estamos aqui mais uma vez para uma EBD Kids. E agora eu quero convidar todos vocês. Chamem os amiguinhos, convidem eles para estarem aqui pertinhos com a gente poder participar junto nesse domingo tão especial. E agora vamos orar a Deus, pedindo que essa EBD Kids seja uma bênção na sua vida e na minha vida. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado porque estamos aqui para cumprir o teu chamado e que cada criança, cada família, cada pessoa que esteja no seu lar possa também, Senhor, ter esse tempinho de estar em conexão com os céus, em conexão com o Senhor, que nós possamos entregar as nossas vidas, os nossos desejos, enfim, que tudo que formos fazer esteja de acordo com a vontade do Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Que tudo que fizermos seja para te agradar, para te obedecer e te honrar. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Gente, eu falei em família e por falar em família, eu trouxe uma família muito fofinha para mostrar para vocês. Só um minuto. Olha aqui, que coisa mais fofinha! Eu vi aqui uma família tão especial. E família precisa de pessoas especiais. Precisa de um papai, precisa de uma mamãe para a gente poder ter os filhinhos, né? E hoje é um dia tão especial para uma pessoa da família. Quem será, hein? Quem? Hoje é o dia dos pais. E como o dia dos pais é gostoso, você já deu um abraço no papai hoje? Ah, se não deu, hoje é dia de dar um abraço mais gostoso no paizinho, viu? Olha só que coisinha mais linda. Bom, por ser o dia dos pais, nós temos uma participação especial, pra lá de especial na nossa EBD Kids hoje. Sabe quem veio participar com a gente para representar todos os papais? O irmão Emanuel. Dá uma olhada, gente. Oh, peraí, tô chegando. Cheguei. A paz do Senhor. A paz do Senhor, crianças. A paz do Senhor, professora Estela. Oh, que bom estar aqui com vocês, crianças da EBD Kids. Quanto tempo que eu não venho aqui, mas eu não perco nenhuma. Eu assisto todas. É verdade, irmão Emanuel. Eu já te vi participando da EBD Kids, mas já faz muito tempo. Mas é uma honra ter você participando com a gente. Tia Estela, é que hoje, crianças, é um dia muito especial. Hoje é o dia que nós comemoramos o Dia dos Pais. Que data legal! Você já deu um abraço no seu pai hoje? Ah, se eu fosse você, eu corria lá, saía correndo e ia dar um grande abraço nele. E também aproveitava e curtia esse vídeo e também compartilhava com todos os seus coleguinhas, porque todos eles vão querer mostrar esse vídeo para os seus pais. A EBD Kids de hoje está muito legal e tem um pai muito especial para nós, que é o Papai do Céu. Isso mesmo, crianças. Deus, o Papai do Céu, é um paizão para nós. Ele está sempre conosco, em todo o tempo, e nos ama muito, e nos cuida com muito carinho. Como eu amo o Papai do Céu, como eu amo o nosso Deus. Além dele ser o nosso Pai Celeste, ele também é um amigão. Ele mesmo, não é, professora Estela? É verdade, irmão Emanuel. Que sabe as palavras que você falou. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa sempre trazer essas palavras especiais para a gente guardar no coração, viu, irmão? Amém, irmã Estela.
Mas eu vou fazer o seguinte, como eu quero ouvir e aprender nessa EBD Kids, eu vou sentar ali com as crianças e ficar bem quietinho. Tchau pra vocês, crianças! Combinado então, irmão Emanuel. E agora, gente, como é o Dia dos Pais, a gente não podia fazer uma lição diferente, né? Nós vamos falar sobre um pai. E antes da gente falar sobre esse pai, vamos à palavra de Deus para a gente ler o nosso versículo do texto base de hoje. O versículo que nós vamos ler está em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 3 e o versículo 1. Eu vou ler primeiro na minha Bíblia e depois eu vou trazer para vocês memorizarem, tá bom? 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa é a parte A do versículo. Então, eu trouxe aqui para vocês poderem olhar de casa e falarem comigo. Vamos lá? Olha só, tá de uma forma bem simples para que vocês possam ver e possam falar junto comigo esse texto. Eu vou falar bem devagar, tá bom? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1, mas é a parte A. Gente, que bênção! O que será que esse versículo nos diz? Vamos falar de novo? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus? Que bênção, que maravilha! Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Olha que bênção, que coisa maravilhosa. E é por causa do amor desse Pai, desse Deus tão grande, que a gente teve esse privilégio. Porque Ele fez algo tão extraordinário que só mesmo um Pai muito amoroso para fazer isso por nós. Então vamos mais uma vez? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Está em 1 João, capítulo 3 e o versículo 1, parte A. Bom, e como não poderia ser diferente, a lição bíblica de hoje, que nós vamos contar, fala de um pai. Essa lição vai falar de um pai. O pai que eu vou contar na lição de hoje é o pai Abraão. Abraão, esse nome já significa pai de uma grande nação. E o Abraão morava lá na cidade de Ur. O Abraãozinho aqui morava na cidade chamada Ur, Ur dos Caldeus. Mas ele era uma pessoa muito especial. Ele era chamado de amigo de Deus. Por que Abraão era chamado de amigo de Deus? Porque ele tinha uma conexão, assim, aquele contato com Deus tão grande, tão íntimo, porque ele não fazia nada sem conversar com o Senhor. Mas será que Deus descia e falava com ele? Não, no coração dele, em todas as coisas que ele ia fazer, ele sempre estava consultando ao Senhor, conversando com o Senhor, sendo grato ao Senhor, e isso agradou muito ao nosso Deus. O Abraão é casado, com a Sara. Olha aqui a nossa amiguinha Sara. Só que tinha uma coisa, Abraão, ele não tinha filhos. Ele e a Sara tinham muitas riquezas, mas eles não tinham filhos. E eles já não eram tão jovenzinhos assim. Então, um dia, Deus falou com Abraão. Deus falou para Abraão
sair da cidade onde ele morava e se mudar para uma cidade que Deus iria falar para ele. Gente, como assim? Sai da sua cidade e vai para uma cidade que eu vou te mostrar. Mas para onde? Aonde era essa cidade? Abraão, ele era tão companheirinho, tão amigo de Deus, que ele creu e ele obedeceu. Colocou toda a sua mudança e saiu da cidade que ele morava. E aí, ele foi pelo caminho do deserto, foi habitar em tendas. Mas para onde que ele estava indo? Ele só sabia que o Senhor mostraria. E pela fé, ele seguiu o que o Senhor disse para ele. E Deus se agradou tanto dele, tanto, que um dia Deus fez uma promessa para Abraão. Deus prometeu que ele teria muitos descendentes. Peraí, muitos descendentes? Para ter descendentes, ele precisava ter filho. Mas para ter filho, ele já não era novinho, ele já era idoso. E aí, talvez a gente fica pensando, não, ele não tem mais condições de ser papai. Mas Abraão não se preocupava com isso, porque ele confiava no Senhor. E como ele confiava no Senhor, ele creu na promessa que Deus fez para ele. Só que não foi rapidinho que essa promessa se cumpriu. Levou bastante tempo. Mas o Senhor esqueceu da promessa? Não, não esqueceu da promessa. E aí, num momento quando Abraão já estava com 100 anos e a Sara tinha 90 anos, Deus cumpriu a promessa que ele fez e deu um filho para Abraão e para Sara. E o nome dessa criança foi Isaque, filho da promessa. Gente, vocês não imaginam a alegria desse papai, a alegria dessa mamãe com esse filho que Deus lhes deu. Então, Abraão amou muito esse filho e ele ensinava Isaque a amar a Deus também. E aí, gente, chegou um momento que o Isaque foi crescendo forte, foi crescendo alegre, foi crescendo sábio e esse pai se alegrava muito do filhão que ele tinha. Mas, como o Senhor sempre conversava com Abraão, chegou um determinado momento da vida dele que Deus falou algo, fez um pedido para Abraão. Que pedido será que foi esse? Quando um dia Abraão estava conversando com o Senhor disse para ele assim: Abraão, faça uma coisa, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vai para a terra de Moriá. E lá você oferece o seu filho em sacrifício em uma das montanhas que eu vou mostrar. Meu pai, e agora? O que Abraão podia fazer? Ele obedecia ao Senhor ou ele poupava o filho que tanto ele amava? O que será que Abraão decidiu fazer? Eu acredito que aquela noite Abraão não conseguia nem dormir. Mas no dia seguinte, de madrugada, a Bíblia diz que Abraão pegou e fez ele organizou tudo para uma pequena viagem, porque a cidade de Moriá não era tão pertinho, levava 3 dias para chegar. Então ele preparou o transporte, ele levou 2 funcionários e ele pegou o filhão. E não levou a mamãe não, só o filhão. E aí, quando ele saiu, ele avisou: nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Ele falou a verdade, que ele estava indo oferecer sacrifício ao Senhor. Mas, gente, será que ele estava com juízo? Então, gente, vamos ver o que aconteceu com Abraão.
Eles foram andando, andando, e quando estava a caminho de 3 dias, eles viram o Monte Moriá. Aí, o que o Abraão fez? Ele falou para os moços, para os funcionários assim: fica aqui, que eu vou subir a montanha sozinho com o meu filho, e lá nós vamos adorar a Deus e vamos voltar. Ué, mas Deus não falou que era para oferecer sacrifício? Por que ele respondeu que ele iria voltar e que nós vamos voltar? Porque Abraão era um homem de fé. Era um homem obediente, mas ele era cheio de fé. Ele sabia que Deus tinha algo para a vida dele. E na verdade, o que Deus estava pedindo dele era uma prova, gente. Uma prova de amor e de fé. Então, Abraão subiu aquela montanha com o seu filho e lá eles montaram um altar ao Senhor. Cadê o altar? Montaram um altar ao Senhor. E aí, gente, Abraão, ele foi cumprindo aquilo que Deus tinha dito para ele. Porém, Deus tinha dito para ele oferecer sacrifício. Aí, como que o Abraão fez? O Isaac começou a perceber que tinha alguma coisa errada. O sacrifício tinha a lenha, tinha o fogo, mas o Isaac não estava vendo o cordeiro para fazer aquele sacrifício. Então ele fez uma pergunta para o papai dele: pai, aqui eu estou vendo a lenha, o fogo e a gente já tem um altar. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Acho que o coração de Abraão deve ter ficado bem apertadinho, porque era um pai cheio de amor. Mas o que ele ia responder para o filho? Então, ele, cheio de sabedoria, ele respondeu para Isaac assim: Deus proverá para si o cordeiro. Gente, e aí, quando chegou a hora de fazer o sacrifício, Abraão colocou o Isaac em cima do altar. Ele já estava amarradinho e ele era um filho obediente também. Ele se entregou, sim. Ele aceitou o que o papai dele tinha dito, que ele seria oferecido em sacrifício. Hoje em dia nós vemos tantas crianças que o papai conversa, fala sobre as coisas que precisam ser feitas, e tem filhos que falam: não, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Mas quem obedece ao Senhor tem a recompensa. Isaac foi um filho obediente. Isaac fez tudo o que o papai dele estava orientando ele a fazer. E aí, quando Abraão foi levantar o braço para oferecer o sacrifício, ele ouviu uma voz bem forte: Abraão! Abraão, não faças tal. Não faça nada para o moço, porque hoje eu vi que você me ama. Eu sei que temes a Deus e que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão não precisou fazer o sacrifício de Isaac. E no lugar de Isaac, Deus proveu que Abraão encontrou ali mesmo, bem próximo deles, um cordeiro. Um cordeirinho que foi sacrificado ao Senhor em forma de gratidão a Deus. Eu imagino que esse papai deve ter ficado muito feliz, muito agradecido ao Senhor. E esse Senhor, que é todo poderoso e que Ele nos ama e Ele não quer o mal para as nossas vidas. Então, esse mesmo Senhor, Ele reafirmou com Abraão a sua promessa. Ele pediu para Abraão olhar as estrelas do céu e ver se ele poderia contar.
Abraão não tinha condições de contar as estrelas do céu. Será que a gente consegue contar todas as estrelas do céu? Acho que ninguém consegue. Mas o Senhor disse: Abraão, a sua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu. É como se Deus tivesse dado um presente para Abraão pela obediência, pela forma com que Abraão se comportou, com obediência, com fé e temor a Deus. Obediência, fé e temor a Deus. Ah, como é importante, crianças, como é importante a gente obedecer ao nosso Deus. E esse mesmo Deus, Ele nos ama. Então, muitas vezes o pecado vem tirar de nós a oportunidade de conversar com Deus, a oportunidade de conhecer a Deus de todo o nosso coração. Mas, através do sacrifício de Jesus na cruz, nos perdoando, Deus ofereceu o seu Filho em sacrifício no meu e no seu lugar. Então, se nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, se nós deixamos o Senhor morar aqui dentro do nosso coração, pedimos perdão de tudo aquilo que já fizemos e que não agrada ao Senhor, então o nosso coração se enche de alegria, o Senhor se agracia de nós também. Ele fica feliz com as nossas escolhas e Ele nos dá a oportunidade de estarmos juntinho dEle, de sermos chamados filhos de Deus, porque Ele é o nosso Pai de amor. Assim, nós agradecemos por essa história, por essa lição bíblica que Deus nos deu nesse dia. Mas tem mais uma coisa hoje, gente. Tem uma pessoa que é muito especial na minha vida. E essa pessoa é o meu pai. E hoje o meu pai veio aqui para a gente poder participar juntos da EBD Kids. E eu quero aqui contar para vocês sobre alguma coisa muito especial que esse homem abençoado já fez para minha vida. Ele me ensinou a amar a Deus, ele me ensinou a falar a verdade, ele me ensinou a ser uma pessoa íntegra. E também tem uma coisa, tem gente que fala que eu tenho a letra bonita, pois eu devo a letra bonita a ele. Porque quando eu era pequena, ele me ensinava a fazer caligrafia. Era ruim, porque a gente tinha que ficar escrevendo um monte de coisa. Mas eu agradeço a ele, porque se eu não tivesse feito caligrafia, minha letra não tinha ficado boa. E ele é um servo do Deus Altíssimo. Ele sempre entregou a minha vida ao Senhor. E hoje nós estamos aqui e nada mais justo do que eu agradecer a Deus. Eu dar um abraço no meu pai, pelos pais de toda essa internet que estão vendo aí. Eu posso dar um abraço, pai? Oh, que bênção, que gostoso, gente. É uma maravilha a gente poder estar aqui junto com o paizinho. Um pai zeloso, um pai amoroso, mas que também foi bravo e me ensinou a ser brava também, né? Mas o Senhor é maravilhoso e eu só tenho gratidão a Deus pela vida do meu paizinho com os cabelinhos brancos que ele tem hoje. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida de todos os papais? Eu quero convidar você, daí de onde você está, para você também chamar o seu papai e você abençoar, orar, agradecer a Deus pela vida do seu papai. Vamos fazer isso? Pausa o vídeo se ele estiver longe. E aí você chama o papai, você abraça seu papai e vamos orar pelo papai. Amado Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Eu só tenho gratidão a ti pela vida do meu pai e pela vida dos pais. Senhor Jesus, que eles possam ter sabedoria e graça diante da tua presença. Senhor Jesus, que eles saibam que é necessário ensinar, andar nos caminhos do Senhor desde pequenininho. Guarda a vida de todos os pais, deles graça, deles virtude, deles sabedoria que vem do alto, para que eles possam ensinar os seus filhinhos a amar a Deus. Senhor Jesus, guarda os nossos pais e que nós possamos juntos
caminhar para os céus com a tua presença, com a tua graça e louvando a ti de todo o nosso coração. Amém! Agora vamos cantar mais um pouquinho. Obrigado, Pai! Tem pai que é como o sol, todo dia aparece, sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão, e mesmo nos expressando, sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói, e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão, e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixará, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar, lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Tem pai que é como o sol, todo dia aparece, sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão, tem pai que é herói, e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão, e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixará, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar, lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome